Olá, queridos amigos que nos acompanham no canal YouTube, na Fake Online. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês esse momento onde refletimos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos fazendo esse estudo capítulo a capítulo, item a item, aqui no canal. Então, mais uma vez estamos aqui juntos para esse momento tão especial, onde agradeço muito pela companhia de todos vocês, por nos acompanharem e nos prestigiarem aqui nesse canal. Mas antes de começar o nosso encontro, como sempre, vamos fazer uma prece, vamos pedir o amparo à espiritualidade amiga para que esse momento também toque os nossos corações com a vibração da espiritualidade tão amiga e tão querida. Então, aqueles que puderem, eu peço que me acompanhem nessa prece. Querido e amado Mestre Jesus, Divino Conselheiro, Médico de nossas almas, grata e feliz estou aqui pela oportunidade renovada, oportunidade de rever os textos, de ser inspirada, de sentir-me amparada por esta doutrina tão confortadora que tanto realiza em prol da melhora de cada um de nós. Que esse momento seja repleto da inspiração que cada um daqueles que acessarem esse conteúdo venham a sentir-se renovados, amparados, envolvidos em teu amor, querido Mestre Nazareno. Porque nisso creio que possamos dar todos juntos, graças a Deus. Muito obrigada, queridos amigos, por estarmos aqui juntos, por compartilharmos esse momento. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 17, Sede Perfeitos. O item que eu vou falar é o item 8, que fala sobre a virtude. E quem nos traz o comentário, que na realidade nós vamos aqui falar sobre o comentário de um cardeal, o cardeal de Morlot. Ele que escreve a passagem que vamos estar refletindo, né? E ele começa o texto, né? Repetindo agora, capítulo 17, item 8. Então ele começa esse texto falando o seguinte, abre aspas. A virtude, que no seu grau mais elevado abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, a virtude, conforme o cardeal começa a nos trazer, é o somatório das habilidades morais que nos constituem. No entanto, virtude é um conceito amplo. E no nosso patamar de imperfeição, claro que está sujeito a interpretações e significados variados. Se voltarmos um pouquinho no tempo, formos lá nos filósofos, nós vamos encontrar a virtude, para Aristóteles, por exemplo, como o sinônimo de prudência, justiça, fortaleza, temperança. E por isso que aqui iremos refletir especificamente sobre a virtude cristã, tão bem exemplificada por Jesus, não é? Nosso divino conselheiro, nosso mestre, irmão de caminhada. E o texto do cardeal Morlot, ele, no seu início, já começa nos fazendo um alerta, trazendo algo para refletirmos mesmo. Então vamos lá. Abre aspas. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e enfraquecem. Percebam o quão profunda e curiosa é essa afirmação, não é? Porque a criatura humana, conforme o cardeal, ela pode apresentar diversas qualidades ou as suas habilidades morais. No entanto, isso só não basta. E nesse ponto é que entra a ética de Jesus, inquestionável, imparcial.
Vamos relembrar uma das passagens que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, que é o momento da prisão de Jesus? Aquele momento quando chegaram os soldados, liderados por Judas, né, o apóstolo, para realizarem a prisão. E nesse momento que todos chegaram, aconteceu uma confusão, uma comoção. E Pedro, né, no impulso do momento, ele acabou por cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Jesus viu isso, o que ele fez? Ele chegou, se aproximou daquele servo e curou instantaneamente aquela orelha. Ao mesmo tempo em que advertiu aos discípulos que estavam com ele quanto à não violência. Não cabia violência naquele momento. Não era essa a proposta. Ele já sabia o que ia acontecer, inclusive havia alertado a todos. Não tinha espaço para violência naquele momento. E por que Jesus se entregou tão facilmente às mãos daqueles que não queriam o seu bem? Que ele já sabia disso. Ele já tinha a ideia do que ia acontecer com ele. E por que ele vai de forma tão pacífica? Por que ele se entrega? E é ele mesmo que traz essa palavra, né? É ele mesmo que nos informa o porquê disso. Quando ele diz, para dar testemunho da verdade. A existência dele era para dar testemunho da verdade, inclusive naquele momento. E penso que essa verdade é o ponto mais alto na pirâmide das virtudes, não é? Se Jesus afirmava que todos somos irmãos, como poderia alimentar qualquer tipo de violência contra um irmão? Não estamos falando aqui sobre passividade ou injustiça, mas sim de propósito. A fortaleza do ser reside, certamente, em saber quem se é, e não em quem dizem que se é. Jesus ele tinha consciência do que precisava fazer e vivenciar para cumprir seu legado, para abrir as consciências e ampliar o significado da sua existência junto a nós. E seu legado era o amor. Amor que movimentava por meio do acolhimento, da fraternidade, da interpretação mais pura das leis de Deus. Usando esse mesmo exemplo, exatamente em Pedro, que é o reflexo, ou a personificação de um homem virtuoso nas palavras de Cardeal. Sim, porque percebam, Pedro ele é descrito, né, no Evangelho como um homem rude, porém de bom coração. Um homem que cumpre fielmente os mandamentos da sua religião. Ou seja, Pedro é descrito como bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Porém, o que desmerece e enfraquece tais qualidades? Pedro é frequentemente descrito também como um homem de temperamento explosivo e impulsivo. Ele era alguém que duvidava das coisas, frequentemente fazendo perguntas que às vezes até soavam como incoerentes e não poucas vezes agia sem pensar. Pedro não era nada diferente de muitos de nós, certamente. A virtude cristã é uma permanente construção do ser, que a cada dia se supera, buscando se conhecer, se melhorar, tendo por guia e modelo Jesus. No livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nós podemos ter um vislumbre da transformação de Pedro. Porque aqui eu estou afirmando, a virtude cristã é uma permanente construção do ser. E Pedro reflete isso para a gente, sim. Essa transformação que aconteceu, imagino, que a partir exatamente do momento de maior dor e arrependimento
quando negou Jesus por medo. A partir desse momento em que ele negou Jesus, em que ele se sentiu temeroso, eu imagino, em que ele sentiu que não tinha outro caminho para seguir, em que a emoção brotou, ou o instinto que seja, que ele negou o Mestre. Todo esse movimento, toda essa emoção vivenciada por ele, o transformou. E Pedro tornou-se o pilar para o estabelecimento do evangelho de amor junto aos judeus. Pedro foi a pedra, o pilar, o marco, a firmeza na propagação do evangelho, no acolhimento que Jesus o ensinou a realizar. E o ensinou com total desprendimento, quando estiveram lado a lado por 3 anos, vivendo histórias, momentos, dúvidas, um momento precioso que auxiliou ou construiu essa transformação. Com isso podemos afirmar que a virtude cristã não é estática, ao contrário. Por ser o somatório das habilidades morais da criatura, ela está sempre em movimento, se aperfeiçoando permanentemente. O cardeal Morlot, ele segue em seu texto com mais um alerta. E ele diz o seguinte: o homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio, aniquila por essa única razão todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Lamentável, mas nada incomum esse tipo de personalidade em nossos dias. Aquele que tem a necessidade de registrar cada ato beneficente que faz, sem se dar conta que acaba por anular um mérito da ação. Vemos isso à nossa volta, ao nosso redor, sim. Mas o cardeal, ele segue no texto nos dizendo que compreende perfeitamente que aquele que faz o bem, ele sente uma satisfação íntima no fundo do seu coração. E isso é muito importante. Porque sim, quem faz o bem sente isso. Mas o alerta do cardeal é para o momento em que essa satisfação se exterioriza, para provocar elogios. E aí, nesse momento, ele diz que degenera em amor próprio. Porque a caridade sem ostentação, sem olhar para quem, é a nossa busca. Em Mateus capítulo 6, nós temos que não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, não tem que se propagar isso. E essa é a virtude cristã. O somatório de todas as habilidades morais da criatura e que tem por ponto central o amor como atitude. Como parte integrante do seu ser. Não pedimos aqui para negar a satisfação íntima de fazer o bem, não é isso. Essa é uma emoção que nos motiva a continuar nesse caminho. Porém, há que se cuidar sobre a necessidade de se ser reconhecido ou de ter reconhecido os atos de amor ao próximo. Esse é o ponto principal que devemos refletir. O quanto estamos motivados por fazer o bem sem olhar a quem. O quanto nos motiva a acolher, como na parábola do bom samaritano, acolher a necessidade, sem se perguntar por que chegou aquele caminho, por que está ali, o que te levou a precisar
ou ter a necessidade de algo. Sim, esse é o amor que se movimenta, esse é o amor-atitude. Essa é a virtude cristã. Trabalhando com grupos de mãezinhas de classes menos favorecidas economicamente, um dos maiores questionamentos que sempre me fiz foi como ajudar a cada uma delas a quebrar esse ciclo de desamor, esse ciclo de desvalor que as envolve. E é uma árdua tarefa, cuja resposta, eu confesso a vocês, eu ainda não tenho. Eu ainda não sei como ajudá-las a quebrar esse ciclo, esse sentimento, esse pensamento que muitas vezes envolve. Mas o que eu consigo enxergar em cada uma delas é que elas têm muitos méritos, qualidades morais grandiosas. Isso eu percebo em cada uma delas, em muitas delas. A capacidade, por exemplo, de prosseguir em meio a tantos desafios. Perseverança, que é uma nobre virtude, elas têm sim. Porque não poucas vezes eu me defronto com a pergunta: como é que ela consegue? Como é que ela dá conta de criar seus filhos, de os manter longe da violência, alimentar, levar para a escola, cuidar? Como elas conseguem? Eu falo do grupo que eu tenho contato. Não quero aqui generalizar, porque há mães e mães, há pessoas e pessoas, mas desse grupo que eu tenho contato, e aí, ao longo de mais de 10 anos, eu vi muitas histórias assim, em que eu mesma, confesso a vocês, muitas vezes pensei que se estivesse no lugar delas, não sei se conseguiria. Eu vejo em muitas um otimismo, também simbolizado pela fé no amanhã, tantas vezes dita como Deus proverá. O melhor há de acontecer, eu confio. E o que me entristece é que elas não se reconhecem, não se percebem nessa grandeza, nessa nobreza que as constitui. Talvez porque estejam tão habituadas a ser desvalorizadas, tão habituadas a ouvir, que provocaram aquela situação, que não se cuidaram, enfim. Talvez porque vivam imersas em julgamentos e críticas, não sei. O que eu sei é que muitos de nós também não conseguimos reconhecer a nossa grandeza, a nossa nobreza, as virtudes que nos habitam. Virtudes em aperfeiçoamento, sim, mas que nós não conseguimos perceber. Somos pessoas de bem, do bem, porém com várias qualidades ou virtudes a adquirir, sim. E penso que o que mais dificulta essa aquisição e justamente entender sobre esse valor é a nossa cegueira, frente ao que já conquistamos e o que ainda temos que conquistar. Colocamos muitas vezes na conta de Deus e da espiritualidade a decisão sobre nossas vidas e retiramos as responsabilidades que nos cabem, lançando-as aos outros. Se tomam decisões contrárias às nossas, acreditamos que o fazem por rebeldia, retaliação, e não porque julgaram a partir do senso crítico que os habita. Despejamos críticas contundentes às atitudes e ações do outro sem buscar o entendimento de razões e motivos, sem questionar. E questionar livre de qualquer ideia pré-concebida.
de forma assim a alcançar um real entendimento sobre a situação. Quantos conflitos seriam evitados? Quantas discussões, quantos mal-entendidos seriam evitados se assim procedêssemos? Por melhor pessoa que sejamos, se abrimos mão desse lugar, o lugar do ouvinte imparcial, como Jesus tantas vezes o fez, não alcançaremos essa virtude cristã, que é premissa do amor incondicional. A justiça de Deus é assim, isenta de partidos, condições e julgamentos, porque acolhe a todos como estão e aplica por sentença a oportunidade para resgatar o débito com o aprendizado promovido nas experiências correlatas ao fato. O texto se encerra com a seguinte mensagem, que eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então fica aqui como reflexão para vocês. Pensem sobre o que é a humildade. Porque o orgulho muitas vezes nos leva aos exemplos citados. Questionamentos, julgamentos, má interpretação dos fatos, inatividade, descaso. A humildade. É pela humildade que poderemos nos redimir. A humildade de se ver, de se aceitar e trabalhar pela própria melhora. Amar a Deus sobre todas as coisas. A amar ao próximo, mas como a você mesmo. Esse é o convite de Jesus. Então comece por se amar, se valorizar, se aceitar e depois expanda isso pelo mundo. Espalhe esse amor para com todos aqueles que cruzarem o seu caminho. E por aqui eu vou ficando na reflexão de hoje. Espero que vocês leiam esse capítulo, pensem sobre eles e que os amigos espirituais os inspirem e abençoem com abundância. Convido a todos então para a nossa prece de encerramento. Queridos amigos espirituais, falanges de amor, gratos e felizes pela oportunidade de refletirmos nesta passagem, a virtude. Que possamos conquistar passo a passo cada uma das habilidades morais que compõem a virtude cristã. Mas mais do que isso, que possamos a cada dia estar mais gratos pela oportunidade que se renova em ser e viver, conforme a tua bondade e os teus desígnios, Pai. E assim, pedimos um encerramento desse momento, muito gratos e felizes. Graças a Deus. E assim a gente encerra esse momento, agradecendo pela oportunidade que cada um concede, pelo tempo dedicado a esse trabalho e que Jesus certamente os abençoe em abundância. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Tchau!